Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera aí nos comentários outro dia pediu para eu comentar, né, sobre a suposta presença do Grupo Wagner na Venezuela. Para quem não sabe o que quer dizer Grupo Wagner é uma espécie de exército paralelo da Rússia. Acho que especificamente a gente pode chamar de um exército mercenário a controle dos russos. Quem gosta muito do tema, cenário militar, conspirações de guerra, sempre tem aquela fantasia, da capacidade desses exércitos mercenários, esses grupos mercenários de elite atuando pelo mundo aí. A gente fica questionando a questão do poder militar deles, a capacidade, e as suas atuações lendárias, épicas e tal. Então a gente fica interessado quando vê que existe a possibilidade de um grupo desse estar se metendo em alguma região, como é o caso da Venezuela. Só de saber, que pode existir a possibilidade do Grupo Wagner, esse grupo paramilitar aí de mercenários altamente treinados dentro da Venezuela, a gente já faz aquela ligação do apoio do Putin ao Maduro, na Venezuela. Então a gente já fica imaginando que agora o bicho vai pegar. Se o grupo mercenário fodão de elite está dentro da Venezuela, se tiver um golpe dos Estados Unidos ou das colônias ali, Colômbia, Brasil, Peru, se eles se movimentarem ali, esse grupo vai atuar e o negócio vai ficar louco. Guerra civil com esses caras não vai rolar tão facilmente como eles acham. Vamos fazer uma guerra civil e derrubar o Maduro, com um grupo paramilitar desse porte lá dentro? Não seja assim. Bom, galera, particularmente, eu acredito, que esse Grupo Wagner, se estiver presente dentro da Venezuela, eles não vão atuar diretamente, se houver um conflito civil ali ou uma intervenção militar estrangeira. Eu acho que eles estão lá marcando presença, se é que estão, em atuações um pouco mais discretas e estratégicas. Como, por exemplo, fazer uma guarda mais pessoal do Maduro, ou, quem sabe, ficar mais próximo dos generais para tentar fazer com que eles não mudem de ideia, digamos assim, se é que vocês me entendem, Você coloca lá um grupo de elite do lado do general, o general vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de aderir às ideias do Trump. Porque pode ser que aconteça alguma coisa, um carro exploda, um avião que cai, uma família que é sequestrada, uma morte suspeita. Então o cara fica meio cismado na presença desses caras aí. Porque é assim que eles atuam também. Não é só aquela frente de batalha militar, aquelas atuações lendárias, grupo de ataque e tal. Não, eles agem muito no bastidor. Esses ataques estratégicos, bem definidos ali. Que a gente às vezes não tem uma noção do contexto geral, mas você vê a ação ali, mas pô, morreu esse cara aqui, mas tem lá todo um contexto por trás. Toda uma sequência de reações em torno disso. É assim que muitos desses grupos trabalham. Mas esse grupo Wagner, ele apareceu agora recentemente, atuando na Ucrânia, e agora também lá na Síria, sempre a comando dos russos. Só que não é o único exército mercenário que existe no mundo. Talvez seja o mais famoso hoje. Tem gente que diz que ele seria o mais poderoso também, mas não é bem assim. Tem vários desses grupos paramilitares aí, trabalhando em segurança privada, digamos assim. São exércitos privados. Os grandes impérios do mundo sempre utilizaram essas forças privadas, militares aí. Por exemplo, ou seja, pequenos grupos, para ações estratégicas, no caso, os ninjas assassinos, por exemplo, parece ficção, filme e tal, mas é verdade, ou grupos, para ter uma guarda de proteção, como eram os samurais. Você pode ter também a atuação dos Hashashin, o clã dos assassinos, que depois virou até jogo de videogame aí, mas tem lá esses grupos que matavam estrategicamente, como contratados. A gente pode falar de nações paramilitares ou militares totalmente, que se vendiam como se fossem uma força mercenária, como era o caso dos espartanos. Tinha um outro exército mercenário, que também era bem famoso, até hoje, acho que os templários trabalhavam muito assim. A máfia, tanto japonesa quanto dos Estados Unidos, atuou nas guerras como uma força extraoficial do governo, para desenvolver algumas ações que o governo não poderia se envolver porque estava concentrado na frente de batalha. Ou mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalhou nas duas grandes guerras
a princípio como uma grande força mercenária. Porque depois ele forçou a sua entrada nas guerras para se beneficiar. Mas antes disso, ele estava dando suporte, a outras nações envolvidas na guerra, e estava trabalhando como contratado. Vou trabalhar ali naquele ataque, vou coordenar aquela defesa. E depois ele viu uma oportunidade, entrou na guerra para valer, forçando algumas situações para legitimar a sua ação e acabou se beneficiando e se tornou o grande império que é hoje. Entrou para o mundo dos grandes jogadores do poder. Observe o que os Estados Unidos já fez de lá para cá, então, usando essas forças mercenárias aí. Na Guerra do Golfo, por exemplo, tinham várias empresas de segurança privada com militares dispensados das forças regulares que davam volume nessas forças privadas aí e atuavam, aonde o exército americano não podia atuar, por uma questão de logística ou por uma questão de linha de ação. Não tinha presença legítima dos Estados Unidos ali, que poderia causar alguma reação contrária, então era um exército privado, que não respondia como um exército regular. Esse é o segredo dessas forças mercenárias. Eles não respondem como uma nação. É como se fosse uma grande empresa. Na verdade, é uma grande empresa prestando um serviço. Tem um contratante por trás dela. Então eles não respondem como uma grande nação, como um exército regular, pelos meios oficiais. Eles estão cumprindo um serviço, cumprindo uma ordem. Então os Estados Unidos usou muito disso daí. Até hoje eles usam. Como, por exemplo, quando eles contratam rebeldes, chamados assim, para derrubar alguns governos legítimos e colocar os seus fantoches. Como é o caso da Primavera Árabe. Foi feito dessa forma, com esses exércitos mercenários. Ou, então, eles podem contratar esse exército mercenário e batizar para o restante do mundo de militares islâmicos radicais, de terroristas. E aí eles podem promover uma série de ações para legitimar a false flag. Tá vendo? O terrorista atacou lá, vamos reagir e tal. False flag é usado através desses exércitos mercenários. Os Estados Unidos hoje ele tem muito desses paramilitares. Ele tem muita mobilização de tropa. Os Estados Unidos ele fica renovando sua tropa constantemente. E com isso, ele também tem uma questão de um efetivo que fica ocioso. Parte desse efetivo é contratado por essas empresas. Acho que a mais famosa dela na época era aquela Blackwater, que eu acho que hoje chama Academy, se eu não me engano. Outra famosa também é uma que tem na África do Sul, que eu não me lembro o nome agora, mas atuou muito nas guerras civis dentro do continente africano. E lá nos Estados Unidos, você percebe que os Estados Unidos têm uma intenção de sempre estar colocando esses militares dispensados, ou trabalhando para essas empresas privadas, ou então que eles sejam desmoralizados perante a sociedade, para serem desmobilizados, tirar o incentivo do homem de batalha dele. Então ele acaba com o espírito do guerreiro quando ele dispensa esse cara e ele não quer participar de força privada de segurança. Ele não quer continuar sendo mais um soldado. Porque senão vai criando um monte de forças paramilitares internas. Que é o que acontece nos Estados Unidos. Se eu não me engano, na última vez que eu estava lendo sobre, tem cerca de 165 grupos paramilitares dentro dos Estados Unidos. Homens, com treinamento militar, equipamento militar, e com legitimidade de ação. Tem até apoio da população local onde eles atuam. E muitas vezes eles são revoltados contra o governo, contra o sistema. Então, cara, é perigoso. A política dos Estados Unidos de mobilizar grandes exércitos, depois contratar os dispensados para essas grandes empresas privadas de segurança e promover essas guerras mercenárias pelo mundo, às vezes não é tão útil assim quanto parece. Porque vai sobrando gente disso daí, vai criando uma geração de revoltados com essas condições de treinamento, com esses equipamentos a seu dispor, essa galera uma hora pode se revoltar e pode sair ao controle do sistema. Mas quanto ao Grupo Wagner estar atuando na Venezuela, a gente só vai confirmar essa ideia se realmente explodir uma guerra civil dentro do governo venezuelano, ou um golpe com a ajuda de alguns militares de alta patente. Aí a gente vai ver mesmo se estava lá esse Grupo Wagner lá, ou se ele nem esteve oficialmente, mas atuou e conseguiu preservar os interesses dos russos dentro da Venezuela. Porque a ideia da função desses exércitos militares mercenários aí é basicamente atuar aonde aquela nação não pode. Então eles vão fazer o que os Estados Unidos não pode fazer, eles vão fazer o que os russos oficialmente não podem. Eles fazem aquilo que são contratados para fazer, e se tiver que dar alguma merda, é como se fosse uma empresa que paga uma multa, ou que sofre alguma sanção, ou que perde o seu direito e aí tem que trocar de nome.
Mas a nação que contratou ela, geralmente não aparece exatamente nos contratos, então ela não sofre nenhuma consequência das suas atitudes. Mas a ideia é preservar seus interesses. São atuações estratégicas. Mas eu faço o que o meu patrão não pode fazer. Entendeu? Mas qualquer mais detalhe sobre Grupo Wagner ou os paramilitares dos Estados Unidos dentro da Venezuela, a gente vai passando para vocês aqui assim que surgir. Beleza? Valeu, galera!